Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre sociologia criminal, hoje tratando do Labeling Approach, que é exatamente o paradigma revolucionário, aquele paradigma que se distancia do modelo etiológico até o momento estudado. Então, o paradigma que se instala a partir do Labeling Approach é o paradigma da reação social, em oposição àquilo que nós vínhamos até o momento estudando, que é o paradigma das causas, da busca das causas. Agora se faz uma análise de como o controle social define e rotula tanto a delinquência quanto determinados grupos desviantes dentro do sistema. E aí é importante a gente aqui traçar alguns paralelos de como surge esse paradigma. As teorias conflituais, elas vão dar margem para uma análise de que a sociedade não é um universo, um conjunto uniforme, mas um mosaico estruturado onde diversos grupos possuem identidades e estão em conflitos e criam culturas próprias. Tanto na perspectiva das subculturas delinquentes, e aí a ideia de uma cultura marginal posta sobre a cultura dominante, sobre a cultura hegemônica, como a perspectiva trazida a partir também dessa ideia de subcultura, da existência de valores subterrâneos. Na verdade, essas subculturas não seriam culturas de oposição, mas valores que já são consagrados e que são vivenciados pelos sujeitos sociais e que, num dado momento, se revelam de maneira a se expor em termos de ação social, em termos de interações e relações que aí surgem. Então, nós temos, dentro dessa análise conflitual, a base sobre a qual se começa a perceber que talvez a formulação não é tanto da causa do crime, porque o crime não é um fenômeno natural, mas é uma regra, é algo que é produto de uma definição, de um rótulo, que parte, obviamente, de opções legislativas e de seleções feitas pelas instituições de controle social. Não é tão somente uma opção legislativa, mas é também uma maneira com a qual as instituições responsáveis pela imposição do controle social decifram, leem e rotulam as condutas. E, portanto, vão, com isso, distribuir tais rótulos, e daí a ideia do labeling approach, ou seja, da tábua de etiquetamento, são, na realidade, etiquetamentos que surgem a partir, obviamente, dessa interação. Então, o socio-interacionismo está por trás dessa construção, igualmente. Há uma série de influências que são notáveis para a perspectiva que aí se estabelece. A boa parte, obviamente, dos pensadores do Labeling Approach, que fazem, que integram a criminologia crítica, tem uma base marxista, fundando a sua perspectiva. Aquela visão do direito ser uma estrutura de dominação imposta pela classe dominante, pela classe hegemônica, e, portanto, esses rótulos elas são distribuídos a partir de imposições que venham dessas categorias sociais. Não é o caso em específico de um dos principais autores, não único, mas um dos autores que contribuíram bastante para as reflexões do
Labeling Approach, que hoje nós vamos aqui tentar expor as suas ideias, né? O Howard Becker. Becker, no estudo Outsides, e veja o termo outsides, marginais, né? A perspectiva de quem está realmente à margem, né? É a cultura marginal, o sujeito marginal, né? Estudo de sociologia do desvio, ele vai traçar alguns fenômenos a partir da imposição das regras sociais e de quais categorias compõem para a imposição dessas regras e observando nesta construção a questão relacionada ao desvio e às classes desviantes. Como isso tudo é estabelecido a partir das várias interações sociais que constroem o desvio como um elemento construído no meio social, né? Que passa por diversas análises, né? É por isso que ainda hoje a gente usa os termos, né, Janine, de criminalização primária, criminalização secundária. Isso vem bastante da contribuição desses teóricos que passam a analisar que há vários setores responsáveis pelo controle social, desde uma imposição inicial até a definição e a execução dessas regras, que vão acabar rotulando determinado sujeito como delinquente. Então, eu não posso rotular todos os homicidas de uma comunidade como delinquentes, mas só aqueles que passaram por esse processo de reação social. Daí a questão relacionada ao paradigma da reação social. Vejam que muda completamente o discurso. Ao invés de eu discutir as causas, eu passo a discutir como se dar esse processo de controle social que acaba efetivamente definindo a delinquência. É aquilo que me faz, por exemplo, na dicotomia posta entre usuário e traficante, pela mesma posse de drogas, eu definir quem sofrerá o rótulo de usuário, quem sofrerá o rótulo de traficante. E isso é muito bem alicerçado num estudo magnífico feito pela Vera Malaguti Batista, né? Difíceis ganhos fáceis, né? Juventude e drogas no Rio de Janeiro, onde ela vai fazer uma construção mostrando que muitas vezes pessoas que estariam no âmbito da mesma conduta, com a mesma posse em termos de quantidade de drogas, são classificadas dentro desse processo de reação social de maneira diferente. Alguns rotulados como usuários, outros rotulados como traficantes. Geralmente, o usuário ele é morador das zonas ricas, né, do meio urbano, e o traficante está na periferia. Até porque, como ela bem recorda, para poder manter o vício, todo usuário pobre também se torna traficante, de certa maneira. Ele acaba sustentando o vício pelo tráfico. Embora diversas condutas que estão atualmente, na época, quando ela fez essa análise, era o artigo 12 da Lei 6.368, 1976. É uma análise de quase 20 anos, onde ela, a partir da discussão de inquéritos policiais e de processos, fazendo uma análise discursiva, observa o quanto essa perspectiva dos rótulos ela surge dentro de condutas extremamente semelhantes. E é por isso que a perspectiva trazida pelo Labeling Approach vai nos dar e vai nos oportunizar revisitar profundamente todos esses conceitos e categorias que vimos até o momento, especialmente a ideia de que o crime é uma convenção, o crime é uma invenção humana, o crime parte dessa ideia dos processos sociais de reação. Daí o porquê pessoas que basicamente praticaram o mesmo fato, nem todas estão rotuladas como delinquentes ou criminosas. Vai depender desse processo de reação. E é muito importante a gente perceber
como isso se constrói. Em Outsides, o Rohrbeck nos dá alguns insights que são interessantes, né? Na construção das categorias e das regras, ele fala na existência dos chamados empreendedores morais, que são exatamente sujeitos sociais que participam dessa construção normativa da comunidade e impõem determinadas pautas que são assumidas, né, por parte do Estado e por parte da comunidade como pautas relevantes para a integridade social, para a continuidade da vida social. Esses empreendedores morais, que ele assim classifica, estariam, muitas vezes, convencidos de que as normas ou os valores que eles imaginam defender e estarem construindo são a melhor forma de se organizar a sociedade e administrar suas instituições. Então, ele coloca essa ideia de que nem sempre existe uma intenção que não seja justa ou valorada por parte desses empreendedores. Inclusive, ele faz algumas questões, né? Constrói algumas histórias, né, de que o movimento cristão pela temperança, no século XIX, lutou pelo abolicionismo, e não só lutou pelo abolicionismo, como também esteve à frente da luta pela igualdade, principalmente das mulheres trabalhadoras, no tocante aos seus salários e à assistência social que elas mereciam, à proteção social que elas mereciam. E nas primeiras décadas do século XX, entraram com um empreendimento moral muito vinculado à questão do álcool, mas dentro dessa perspectiva de que a retirada desse fenômeno, desse fator trazido pelo alcoolismo, né, e pelo excesso do álcool, do consumo do álcool, seria relevante para a comunidade, para a sociedade, já que o álcool alienava o homem também da sua essência, da sua autonomia. E, portanto, eles foram responsáveis pela construção de legislação que acaba sendo incorporada no âmbito federal e vem a construir, né, a 18ª Emenda Constitucional Norte-Americana, construindo a chamada Lei Seca, com a proibição do álcool e a obrigação da sobriedade, né? Onde os sujeitos estariam realmente aptos ao exercício pleno da sua liberdade se permanecessem sóbrios. Essa era uma visão que estava posta por um determinado grupo que, segundo Rohrbeck, são empreendedores morais. Os impositores morais já estariam no outro nível, que é de executar aquilo que o empreendimento moral conquistou em termos de norma, de regra, de busca de normalização social. Esses impositores, eles vão se servir desta pauta para tentar exercer o controle social. E nem sempre os impositores estão na mesma dimensão de valor dos empreendedores morais, é como ele coloca, né? Esses impositores, eles, às vezes, se servem de pautas próprias, talvez algumas pautas até mais localizadas, e aí ele questiona, por exemplo, o domínio das categorias protestantes urbanas no norte-americano sobre a imigração e a partir da questão relacionada à lei seca e à vedação da venda de produtos alcoólicos. Sabendo que parte dessa imigração, vamos aqui exemplificar num caso que ele traz, da questão da imigração italiana, onde o vinho faz parte do cotidiano cultural dos italianos, e eles têm
a ideia, inclusive, de passar entre gerações a produção, né, do vinho, a produção do bom vinho, né? E isso faz parte da mesa e da cultura italiana, mas a cultura italiana era uma cultura católica. E aí, muitas vezes, esses impositores estavam voltados a uma hegemonia protestante que era própria do pacto estabelecido. Então, a lei seca, ela tem um simbolismo forte, um simbolismo que muitas vezes se volta contra determinadas categorias imigrantes. E vejam o quanto o Howard Becker se serve dos conflitos para demonstrar que nesse interacionismo social, né, você vai observar muitas vezes o alimento da repressão, os fundamentos da repressão a partir, né, de questões que são aí postas. E nem sempre como ele coloca da polícia, muitas vezes, a dificuldade que se tem de se impor regras brandas, né? Ou seja, desvios que são meras contravenções e que o tipo de abordagem poderia não ser uma abordagem violenta, e aí ele coloca que muitas vezes os policiais, pela imposição que tinham, né, e ele mostra numa pesquisa que ele orientou, né, e isso está na descrição dos estudos dele, que eu passei para vocês, nesse texto do Outsides, Estudo da Sociologia do Desvio, colocavam que a primeira questão não é tanto a questão de fazer valer a lei ou a regra, mas de se impor como autoridade. E eles colocavam muito isso, ou seja, diante de fatos que muitas vezes a abordagem deveria ser comunicacional e não violenta, eles buscavam criar situações onde o fato assumisse uma postura desviante maior, né? Ou seja, onde implicasse numa resistência, onde implicasse numa reação do sujeito para que justificasse a violência policial, e eles diziam que isso fazia parte do cotidiano da polícia e era necessário para a imposição moral dessa regra. Vejam, não tem nada a ver com a regra original, mas é algo que o impositor moral constrói através do seu processo de socialização também, da maneira como ele interage com essa comunidade. Então, fatores que não envolveriam um processo penal ou uma reação fora da multa ou dos critérios administrativos, acabavam chegando na criminalização porque os impositores morais assumem muitas vezes essa postura que fica como uma prática social do grupo. O grupo assume a necessidade de se impor como autoridade e, portanto, descumpre os objetivos iniciais, talvez, adotados por determinada medida. E é isso que o Becker vai construindo, né? Ele vai mostrando que há uma distinção entre empreendedores morais. Esses empreendedores morais quase sempre se renovam porque a cada empreendimento, se eles têm sucesso na normalização social a partir de um consenso gerado nesse empreendimento, eles passam a outro, né? E podem ali, porque o empreendedorismo moral, segundo ele, vira, às vezes, até a própria profissão do sujeito, né? Ele pode esgotar o seu objetivo como ação social, né? Ou ele pode se renovar e passar um novo empreendimento. Então, essas pessoas estão sempre criando bandeiras, são bandeiras de luto, né? E essas bandeiras estão postas. Mas nem sempre elas são incorporadas na maneira original pelos impositores morais, que são
membros do organismo institucional do Estado, né, do aparelho do Estado, para impor essa ordem que foi construída pelo empreendimento moral, né? E tudo isso vai trazendo, na medida que eu alcanço uma norma com um sentido de generalidade e abstração que tem a partir desse empreendimento moral, eu tenho aí a perspectiva de uma criminalização primária, porque é uma opção de definir certa conduta como desviante. Por quê? Porque um empreendedor moral assumiu essa pauta, assumiu a pauta de dizer que o consumo de bebida alcoólica é algo desviante, o consumo e a venda da bebida alcoólica, e aí conseguiu se impor através da lei seca, que precisou até de reforma constitucional para vigorar nos Estados Unidos. Imaginem o sucesso desse empreendimento. Mas daí a isso levar todos os que consomem álcool e todos os que vendem álcool a serem delinquentes ou serem marginais vai depender de como os impositores morais, são aqueles que executam, rotulam essas ações sociais. E, claramente, nós vamos ter aí, como muito bem descrito por Becker, uma segunda performance que é secundária em relação àquilo que foi estabelecido de maneira original e primária, e nem sempre vigora, né, de forma, digamos assim, igual ou com os mesmos objetivos que foram originalmente postos. Tudo isso é uma construção que demanda, né, um cuidado no olhar, né, sobre a sociedade e que nos remete à perspectiva de que se criam, muitas vezes, até as chamadas carreiras desviantes. Ele coloca que, muitas vezes, as pessoas assumem esse papel, mas assumem o rótulo. E ele vai mostrar isso, como é que se constrói a figura do usuário da maconha. É isso que ele estabelece lá no texto que ele constrói. Isso é um aprendizado social, e aqui ele assume uma teoria que já era defendida, né, anteriormente dentro das teses conflituais, e que é posta por Sutherland de maneira clara, mas desde Mead, ainda no primórdio da Escola de Chicago, nós temos uma série de análises sobre o interacionismo e de como ocorre essa construção. E aí essas pessoas, de tanto sofrerem os rótulos que lhes são estabelecidos, assumem esse papel. É isso que ele vai colocar também. Ele vai formar a ideia da carreira desviante. Essa carreira desviante passa por um aprendizado onde esses sujeitos, eles acabam conhecendo técnicas que servem para fugir da repressão, que servem para manter seus vícios, que servem para fazer a experimentação desse coletivo e reconhecer-se, porque tudo é dotado de símbolos, é uma comunicação ampla que se estabelece no ambiente social, fazendo com que essas pessoas elas se reconheçam, elas possam produzir-se à margem da cultura, daí o termo outsides, né, a partir dos rótulos que lhes são impostos também. E esses rótulos servem para um determinado aprendizado e permitem a elas construir essa cultura desviante e manter firme a sua identidade. Então, tudo isso faz parte do cabedal do chamado Labeling Approach. Agora, lógico, eu poderia aqui dizer que o crime é, sobretudo, uma definição política, e nesse ponto ele tem razão, da perspectiva do empreendimento moral. Há alguma categoria, geralmente categorias hegemônicas da sociedade, né, privilegiadas, elas exercem com maior vigor essa posição do empreendedorismo moral,
e elas têm algumas intenções que são aí postas. É disso que, inclusive, pode ser que quem assuma a luta e esteja realmente objetivando o valor, nem perceba a instrumentalidade desse empreendimento. É como ele coloca que a posição dos sujeitos que são donos de cassino em Nevada, mas tem negócios na Califórnia. E esses negócios na Califórnia estão muitas vezes vinculados à agricultura ou a pequenas indústrias. Por que eles mantêm negócios em vários estados? Exatamente porque buscam captar recursos, né, em vários estados e, ao mesmo tempo, também, vamos ser sinceros, fazer uma lavagem de dinheiro. Né? Tem essa, a partir dos recursos ilícitos obtidos. Né? E ele coloca esse fenômeno. O que faz alguém que, em Nevada, lucra com os jogos, na Califórnia, financiar movimentos puritanos, vinculados até à ideologia cristã mais radical, né, mais fundamentalista, contrária aos jogos. Num estado, ele é o empresário que lucra com jogos. No outro, ele é o financiador de um empreendimento moral contrário aos jogos. Exatamente o interesse de que aquela cidade que depende quase que exclusivamente do deslocamento das populações do sul da Califórnia para jogar, não sofra concorrência com a origem, as cidades originais dessa população. Ou seja, é necessário que, na Califórnia, eu tenha uma postura moral e moralista muito maior do que a que eu exerço lá em Nevada. E isso ele mostra que nem sempre esse empreendedor moral percebe o quanto ele é instrumentalizado. São pessoas que são financiadas para exatamente se virem ao interesse desse capital que está. O sujeito na Califórnia, ele é contra os jogos, mas ele é contra os jogos exatamente para que a população que consome o jogo lá em Nevada continue se deslocando da Califórnia para Nevada para jogar. Porque sem eles, Las Vegas não é nada, é uma cidade isolada no deserto, até para trazer água para lá, são 400 quilômetros de distância que a água vem. Né? Então, tornar possível uma cidade como aquela só é factível se você lança um empreendimento moral nos estados vizinhos contrário aos jogos, para que ninguém tenha jogos nos demais estados e as pessoas se desloquem até lá para jogar. Né? Então, é essa a questão que ele coloca. Então, as pessoas, muitas vezes, não percebem no empreendimento moral o quanto a instrumentalização desses seus objetivos. Né? Eles não são claros. Né? Ele coloca que nem sempre esse jogo está claro para quem está na pauta, para quem luta, né, por uma determinada pauta moral. Às vezes são pessoas até que estejam ali de boa fé e não percebem o que está aí por trás. E é mais ou menos que no futuro a gente vai fazer aqui uma análise de como isso funciona na questão das drogas, né? E talvez isso Beck dá exemplos de quem seriam esses empreendedores morais. Ana Carolina pergunta aqui. Sim, esses exemplos que eu falei agora são, às vezes, atores sociais diversificados, mas que têm um certo poder de decisão na comunidade e que exerçam, junto ao parlamento, junto ao legislativo, esse papel de grupo de pressão, né, de sujeitos que podem normalizar, obter certos consensos sociais em torno, né, de determinadas normas e valores e se impor, né, e impor aquela norma.
ele cita, por exemplo, essa comunidade cristã pela temperança nos Estados Unidos, que foi muito importante na luta abolicionista do século XIX, na luta das mulheres por igualdade no trabalho, mas que no século XX teve um empreendimento moral ultraconservador voltado para a questão relacionada à proibição do álcool, que gerou todo aquele momento ímpar na sociologia também norte-americana da lei seca. Né? Imagina as carreiras desviantes, como elas começam a se revelar nesse momento, onde você tem um comércio extremamente capilarizado, difícil de você gerar, digamos assim, um controle social. Anteontem, inclusive, aqui em São Paulo, né, na ordem contrária ainda à abertura dos estabelecimentos de bares e tudo, descobriram que o cara tinha aberto na parede entre um pet shop e o bar dele, né, uma entrada, e estava lá todo mundo bebendo, né, às escondidas. A guarda municipal entrou pelo pet shop e quando chegou lá a parede quebrada, né, e todo mundo dentro do bar fazendo a maior festança lá dentro, trancada, né, para você ver como é complicado. Imagine isso durante a lei seca, né, as pessoas, os comportamentos, e os impositores, os guardas também bebiam, também estavam com seus relacionamentos. É isso que eu digo. Nem sempre o impositor moral tem o mesmo fim pretendido pelo empreendedor moral. E aí cria zonas de extorsão que as pessoas lucram com isso. Né? Isso é instrumentalizado no outro sentido. Bom, eu acho que eu já falei aqui meia hora, né? Já foi rápido, né? Hoje a gente conseguiu estabelecer. Veja, o texto é muito bom, fácil de ler. Claro, eu posso passar para. Jane, você não recebeu, né? O texto do Becker. Eu já tinha lido antes, para a disciplina que eu paguei com o senhor no mestrado. Mas em outra Foi. situação, assim, eu li algumas partes apenas. Eu posso Inclusive, passar para eu queria. você. Diga Pronto, aí. assim, parabéns pela explanação, né? Sempre uma aula. Obrigado. Queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é interessante, sabe? Um link importante de se fazer quando a gente fala no processo de rotulação, né? Inclusive, a Vera Regina traz esse debate de uma Sim. maneira muito nítida. Ela é ótima, bem didática. Que é justamente a questão desse processo de rotulação que acontece em concomitância com o processo não só de classe, mas de raça também, do processo de racialização. Né? A gente tem que lembrar que... Interseccionalidade, né? Exatamente. Porque esses corpos que são rotulados com mais facilidade geralmente são os corpos negros, né? Não é à toa que são as pessoas negras que são vigiadas nos shoppings quando vão comprar alguma coisa, Mas pelos você viu seguranças. aquilo que eu Não, falei no início, que tem a ver com a questão da imigração, que era sim, exatamente a origem presbiteriana, puritana, sim, americana, querendo resistir ao modo italiano, né, à imigração italiana. Até ele traz um exemplo, foi bom você ter trazido aqui a baila isso, porque ele traz exemplo de o que é que faz alguém entrar dentro de uma carreira desviante? Muitas vezes, isso não é produto da intenção. Ele trabalha aqui na perspectiva da intencionalidade, né? As pessoas não têm uma intenção inicial ou original de fazer ou integrar uma carreira desviante, mas é a única oportunidade social que lhes é aberta. Então, ele coloca o exemplo de um imigrante italiano que, com muito esforço, conclui a faculdade de medicina e, durante o próprio curso, sofre uma série de discriminações. Então, ele percebe-se como uma pessoa isolada naquele universo.
já que o curso de medicina era um curso de elite. Ainda hoje é um curso de elite, né? A dificuldade que você tem de se inserir. E aí, o que ele coloca? Quando esse imigrante, de repente, é chamado por um dos seus professores, ele imagina que o seu esforço acadêmico foi reconhecido e que agora ele vai se tornar um cirurgião ao lado de um dos melhores cirurgiões na época, né? E aí o que ocorre? Ele é chamado até para uma clínica na periferia, ele acha meio estranho, mas como é um convite do professor, e o professor é uma referência, aí ele vai. Quando ele chega lá, tratava-se de um aborto, e, portanto, ele até fica um tanto constrangido, porque era contrário, inicialmente, inclusive, à sua fé, né, aquilo que ele queria produzir, mas ele pratica, porque ele sente ali que, negando, ele nunca iria se incluir propriamente nesse processo social. Então, a inclusão dele é pela marginalidade, e a partir daí ele cria uma carreira desviante como médico de clínica clandestina de aborto. Ou seja, ele começa a praticar vários outros abortos, e ele entrevista esse sujeito, ele mostra lá essa história. Mas é exatamente isso, ou seja, a comunidade que discrimina, ela acaba fazendo você assumir o rótulo que lhe é próprio, ainda que não seja algo que esteja na tua índole, na tua origem, não seja propriamente a tua intenção, mas você termina tendo que assumir porque não há outro espaço, não há outras oportunidades. É isso que ele coloca. Desculpa aí, Jaine, mas foi porque eu me lembrei dessa passagem, eu acho que ela é importante. Não, deixa eu voltar aqui. Sim, a questão justamente dessa intersecção, né? De trabalhar sempre os conceitos de racialização e de classe, porque esses corpos que não são brancos são esses corpos que estão mais vulneráveis à batida de policiais, são os corpos vulneráveis que acabam sendo observados nos shoppings, são os corpos vulneráveis, digamos assim, como a própria que vos fala, que já teve que escutar lá no CCJ, inclusive, você estuda mesmo aqui? Esse você estuda mesmo aqui é muito significativo, porque quer dizer que pessoas não brancas, não, né, pessoas de origem humilde não pertencem àquele espaço. E aí, justamente como o professor estava falando, é uma luta diária, porque o caminho que nos é proporcionado, geralmente, é o caminho da marginalidade, justamente porque nós somos colocados à margem da sociedade. E trabalhar na contramão dessa cultura hegemônica, né, branca, racista, e, enfim, LGBTfóbica e tantas outras coisas, é realmente uma luta diária. Eu queria destacar também a questão da abordagem policial, né? Não faz nem um mês que aconteceu aquela situação com um rapaz lá nos Estados Unidos que acabou morrendo, né, depois da abordagem do policial, extremamente desproporcional ao que, né, uma pessoa que não estava oferecendo nenhum tipo de resistência, e isso desencadeou uma série de olha que os estudos do Becker são do fim da década de 50, início da década de 60. Então, nada mudou, porque ele mostra... Exatamente. E aí, isso aí desencadeou uma série de protestos, né, e trouxemos de volta aquela hashtag Vidas Negras Importam, né, justamente porque se a gente coloca que vidas negras importam, ou que vidas negras indígenas importam, é porque existe uma desvalorização da vida em certos aspectos, né? É o que Judith Butler fala, inclusive, de vidas passíveis de luto, né? Ela tem um livro muito bom dela, se chama Quadros de Guerra, fica de recomendação para quem quiser aprofundar, e ela vai falar justamente sobre essa questão da vulnerabilidade ser maior em alguns corpos, ser potencializada em alguns corpos, em detrimento de outros, né?
E com todas as críticas que eu tenho, eu não concordo com tudo que Butler fala, mas ela fala coisas muito interessantes. Eu particularmente, né, o professor sabe disso, eu prefiro a vertente mais interseccional mesmo, que traz esse recorte de classe, mas essa questão que ela fala dos enquadramentos também é muito importante, e dessas vidas precárias e dessas vidas que são ou não são passíveis de luto. Para quem não faz trabalho de campo, né, mas tem vontade, eu super recomendo, porque no campo a gente consegue visualizar coisas absolutamente fantásticas, assim, realmente tirar as teorias, ver na prática o que está ali no livro, né? Eu tive a oportunidade de participar de um tribunal do júri sobre feminicídio no começo do ano, inclusive isso foi resultou num artigo, né? Não vai entrar nem na dissertação, não é, professor? Mas resultou num artigo muito bom, por sinal, em que eu tive em que eu escutei, né, do Ministério Público, do representante do Parquet, que o acusado, né, é certeza que ele era culpado, porque as feições dele indicavam isso. Ele tinha feição de um bruxo, né? Então, assim, você, né? Faz quanto tempo que o Lombroso falou aquelas besteiras? Mas você lembra é porque você não participou da pesquisa das audiências de custódia, né? Não, já foi antes. Quando a gente pegou o instrumento para fazer a análise, já veio do próprio CNJ, uma das questões era observar se o sujeito tinha as características comuns de um criminoso. Era isso, mais ou menos. E como é que a gente observa se alguém tem as características comuns de um criminoso? E perguntar isso para os juízes, né? As meninas ficavam até constrangidas. Inicialmente, elas fizeram entre elas, né? E aí, para poder vencer, ainda assim, elas olharam, chegaram a uma pergunta, como a juíza, o que seria alguém com as características comuns de um criminoso? É alguém que eu tenha medo de encontrar na rua, no momento em que ela esteja vazia, à noite, escuro, né? Quem são essas pessoas? De quem eu tenho esse medo? E aí, realmente, a maior parte das respostas, quando não foi em todas as fichas, das 187 fichas que eles fizeram, só 5% eles identificaram. Mas entre os identificados, quase 100% eram negros. Porque então, essa questão, né? A grande problemática é justamente essa. O Brasil adota a presunção da inocência, certo? Então, presume-se que o sujeito é inocente até que se prove o contrário. Mas em certos corpos, né, isso acaba, essa ideia de presunção de inocência acaba sendo invertida. Ele é culpado. E muito dificilmente ele vai ser inocentado. Exato. E então, assim, eu também percebo a comoção, né, em relação a alguns corpos em detrimento de outros. Eu tive a oportunidade, né, quando eu estava fazendo pesquisa com a professora Marlene França, e a gente foi lá no Silvio Porto. Quem não conhece, o Silvio Porto é um presídio de segurança média, né, fica ali em Mangabeira. E aí, a maioria dos presidiários são realmente negros, né? Então, isso quer dizer que as pessoas negras cometem mais crimes? Não sabemos, mas que elas são mais presas, isso com certeza. Entendeu? E é um sujeito lá, preso, que era um sujeito branco, era da elite, cometeu um delito de desvio de dinheiro, uma coisa nesse sentido. E eu percebi uma comoção, até assim, dos agentes mesmo, dos próprios agentes, assim, uma diferença de tratamento em relação a esse rapaz e todos os outros presos. Então, essa questão da racialização é tão pesada que você encontra, era essa basicamente a minha fala, que vai desde você estuda mesmo aqui, direcionado a mim, até
a questão da perseguição, da morte de pessoas não brancas, da falta de oportunidade, e realmente é complicado. A gente tem que trabalhar diariamente e construir alternativas para um mundo melhor, sabe? Eu tenho que me agarrar nessa esperança, porque as coisas não estão fáceis, né? Como o professor bem disse, a pesquisa foi do quê? Dos anos 70, 80, e aconteceu mês passado, né? E acontece todos os dias. Tá Da década de acontecendo. 60, a pesquisa, né? Já faz 50 anos, né? Exatamente. E pouca coisa mudou. Tivemos avanços, obviamente. Estou eu aqui falando, né? Eu tendo espaço para falar dentro da academia, para estudantes de um curso elitizado, como é um curso de direito, isso é muito significativo, mas ainda é muito pouco, né? Precisamos de mais Jaines, precisamos de pessoas, né? Ocupando espaços de poder e tendo vez e voz, né? Para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. E tentando trazer mais aliados, feito o professor Gustavo Batista, né? Que é um grande defensor dos direitos humanos, que não é de hoje. Então é isso, basicamente. Não, foi muito bom, Jane. Eu acho que. E você mostra com essa sua experiência como se dá esse processo de rotulamento. É realmente uma tábua de etiquetamentos que a gente vai construindo no processo de comunicação social. É isso que descrevem os teóricos do Leibniz Approach, né? É a ideia do que nos faz rotular determinadas pessoas dentro dessa vida marginal e, portanto, construir o crime, construir o significado de crime, que não é aquela... Eu sempre conto um pouco aquela história de uma vez, pessoas participando de um encontro cristão, né, e some uma carteira de um sujeito. E depois, até numa microinvestigação feita ali mesmo, se descobre que quem furtou era uma pessoa dentro desses padrões, né, sociais da elite, né, branca, né, e tal, e que, considerando esses efeitos, né, a pessoa coloca que ela tem problemas, né, é uma questão psíquica, né, que está ali por trás. Mas essa compreensão do que é propriamente um trauma psíquico que leva ao que ela chamava de cleptomania, não é o que a gente categoriza ou classifica para a grande maioria das pessoas, e, sobretudo, aquelas marginais, ou seja, ainda que eventualmente seja, mas as pessoas que passam por esse processo social, que merecem o rótulo de criminosos, vão ser ladrões, né? É como disse a vítima na época, né? Eu me lembro ainda hoje dos termos. Não quero saber se ela furtou ou se ela cleptou. Eu quero meu dinheiro de volta, né? Minha carteira de volta. No fundo, a solução pode ser até mais simples do que o que a gente imagina, mas o rótulo persiste. Quer dizer, o que me faz rotular alguém com uma psicose, com uma patologia, e outro com a ideia do bandido, do ladrão, né, dentro desses processos de reação social. Vejo como essas reações sociais elas são amplas. Aliás, tem um estudioso que talvez descreva isso muito bem, mas aí no outro plano, já tratando do abolicionismo, que é um dos pais o Luke Husman, né? Um dos pais do abolicionismo penal. O Husman faz essa descrição de que os processos de reação social estão dentro do modelo de comunicação e são variados, bem diversificados, porque os sentidos tomados também são diferentes. E aí ele usa uma parábola de alguém que quebra uma TV dentro da casa, compartilhada por 5 estudantes. 5 estudantes moravam num apartamento.
alguém quebra a TV e o primeiro diz que tem que bater no sujeito, que aquilo era uma coisa impossível, vamos, a reação de repressão, né? O segundo coloca que se ele pagar outra TV, tudo bem, aí vem a questão da reparação, né, que está aí posta. O terceiro diz que ele enlouqueceu, a gente tem que tratar ele, a reação do tratamento, da internação, né, onde o problema está no outro ainda. Nas três primeiras formas de reação, o problema sempre está no outro. A gente define aquele problema e ele está sempre no outro, né? Ou seja, ou eu reajo reprimindo, ou eu reajo na busca de uma reparação, ou eu reajo na perspectiva da internação, do tratamento, sempre vendo o outro como um problema. E aí surge alguém que diz a gente tem que entender o que levou esse sujeito, esse amigo que mora aqui conosco, a quebrar um bem que é coletivo e a não nos respeitar. Qual o problema que está havendo na nossa interação para essa busca da restauração, que nem sempre é a forma que normalmente nós reagimos. O paradigma penal tem uma proposta bipartida. Ou ele reprime, ou ele interna. Ou essas pessoas que são desviantes, elas merecerão a pena, ou elas serão tratadas porque têm algum tipo de psicose, tem algum tipo de patologia que merece o tratamento. Então, é sempre essa ideologia de uma reação social voltada para uma pauta bem restrita e não aberta de comunicação. E o que os teóricos da reação social eles abrem é essa oportunidade da gente ver que tudo isso é símbolo, passou por um empreendimento moral, faz parte de uma discussão no ambiente comunicativo da comunidade e que é possível diversificar essas reações. Não precisa necessariamente que essa reação seja uma reação repressiva. Mas a reação repressiva, ela se funde em rótulos. Esses rótulos estão postos desde o empreendimento moral, mas são também rótulos das agências de execução, dos impositores morais, e aquilo que você acabou de falar de forma muito boa, Jaine, de que esses impositores, eles constroem uma forma própria de ver tudo isso, de reagir, e nem sempre é aquele valor inicial que foi posto, mas tem a ver com valores menores do grupo, na imposição da sua própria autoridade. Você vê que a polícia não pretende agir em pequenos delitos ou em pequenos desvios porque acha ou teme que a sua autoridade seja perdida. Então, a gente tem que inflacionar o que foi ali praticado para poder articular com a violência e dessa forma. E as pessoas continuam agindo dessa maneira sem nem perceber, né? É isso que é colocado quando a gente vê essa situação lá dos Estados Unidos, né, de que se transforma em rotinas. Pronto, lembrei do termo, são as rotinas típicas que a gente incorpora exatamente porque a gente formula os rótulos e a reação. O rótulo simplifica essa reação também. Porque ao invés de levar a um conhecimento como aquele que eu descrevi na parábola lá do Husman, a gente vai já agir pelo rótulo e não precisa aprofundar conhecimento, aprofundar os atos de comunicação, a gente quer a coisa mastigada, simples, aí a reação vem sempre de uma maneira monista, não diversificada, é a mesma forma. Eu não quero me comunicar, é um passo só para a decisão. Então, nessa postura aí, esse rótulo se torna um elemento instrumental que simplifica bastante essas interações e aí impede a gente de pensar. Está sem o microfone, gente. Pode? Está sem o microfone.
Pois Não, aí, professor, tranquilo, pode continuar. Eu estava falando com o pessoal daqui que é EAD, né? Aí tudo acontece ao mesmo tempo, aí o pessoal falando, aí tá eu, bom. peraí, mas pode continuar, desculpa. Bom, eu acho que agora a gente abre a discussão, né? O que é que o grupo tem a falar? Dúvidas, questionamentos, ponderações. Algumas questões. Como é que está a metodologia? Está legal? Querem que a gente varie? Eu tenho uma dica para quem tiver acesso, né, à Netflix. Tem uma minissérie fantástica de 6 episódios, salvo engano, chamada Olhos que Condenam. Ela exemplifica demais todo esse debate que a gente teve hoje. É uma série muito cuidadosa, sabe? Feita por uma minissérie, perdão, feita por, né, comandada por uma diretora negra. Isso faz toda a diferença e é fantástico, assim, fantástico. Mas também vá preparado para assistir uma coisa que não é muito leve, né? Não vou dar muito spoiler, mas em resumo, trata-se do caso dos 5 jovens, né, do Central Park. Foi um caso bem famoso lá em Nova York, em que uma moça foi violentada lá no Central Park, e imediatamente a polícia e as autoridades, enfim, construíram a narrativa e prenderam esses rapazes, né? E aí eu não vou dizer mais nada, assistam a minissérie. Eu estou vendo aqui a pergunta da Kiane, que aqui no Brasil, dentro de um viés legislativo, seriam as bancadas no Congresso, por exemplo, Boi, Bala e Bíblia, os empreendedores ou impositores morais? Não, impositores não são, porque não são a instituição articulada para a reação social. A polícia o judiciário também, né? Estariam aí articulados para, incluindo até os professores, nós somos impositores morais, porque estamos impondo o consenso. Agora, empreendedores, eles são aqueles que captam, digamos assim, é óbvio que a discussão vai bater no legislativo, mas não seria propriamente também um empreendedor moral. O empreendedor moral é um grupo articulado fora, o grupo evangélico pode ser um empreendedor moral no Brasil, e é um empreendedor moral, né? Até mesmo a pauta, vejam, a gente tem sempre uma ideia do empreendedorismo moral como uma pauta conservadora, mas existe um empreendedorismo moral progressista, né? É importante a gente observar que a pauta dos direitos humanos é um empreendimento moral, é um empreendimento civilizatório, né? E é uma luta, porque a gente está também na dimensão de valores, de buscar consensos que levem a reconhecimento de sujeitos e de direitos. Portanto, é um fator de empreendimento moral. Então, são esses vários grupos que andam, não necessariamente os parlamentares. Talvez os parlamentares chegaram lá por representação desses empreendedores, isso é fato. Mas eles em si não são os empreendedores. Os empreendedores se fazem representar por eles, mas não sei se eu me explico assim, né? Ou seja, são os grupos sociais nos seus conflitos que, na busca de produzir tais consensos, eles estão trazendo sempre novas normas e regras. A construção é o processo social de construção das regras. É essa a questão. Como é que se dá? Né? Esse processo social de construção de regras passa por um empreendimento moral. E aí, nem sempre é um empreendimento, como eu disse, de ordem conservadora. Mais alguma questão? Gabriel está por aqui, está. Olha, em geral, eu gostei muito dos trabalhos. Acho que um ou outro
trabalho, eles têm feito as tarefas, Jaine, e a gente corrige lá pelo SIGA. Inclusive, depois a gente pode até dividir um pouco isso aí, a gente entender Podemos, sim. como a gente pode fazer. Geralmente, eu tenho gostado muito dos textos que estão sendo produzidos na disciplina. Até no futuro, gente, quem sabe eu e você, a gente não pode organizar alguns desses textos num livrozinho, um e-book. Sim, publicar, né? Um e-book. Publicar um e-book com a disciplina. Seria porque fantástico. E-book hoje é uma coisa fácil, né? Não é? E aí a gente poderia ir produzindo, né, de maneira que todo mundo participe, integre, e a gente criar, talvez, o nosso próprio manualzinho de sociologia criminal, né? Sei que não é bom essa de manual, né? Não é legal, mas eu acho que faz parte do processo da gente, né? Já ficou uma publicação legal para o pessoal, né? Vale muito a pena. Eu acho que a gente pode ir construindo. Agora, eles têm, não no sistema, porque o sistema não permite o retorno, mas eles podem me enviar no e-mail institucional a reforma, por exemplo, de alguns textos que eu reviso a nota. A nota está posta lá, mas ela é de recuperação contínua. Então, se eu digo que a questão 1 e 4, por exemplo, precisam ser melhor trabalhadas, eles não precisam fazer a resposta de todo o questionário, mas eles refazem aquelas questões e aí eu vou lá e a gente faz esse compromisso de uma recuperação contínua dessas notas, porque as tarefas são pontuadas, elas têm notas, né? E elas estão sendo atribuídas, tá certo? Então, espero que isso fique claro para todo mundo, que é possível, e aí manda no e-mail e a gente vai construindo. Né? E a gente poderia até, numa próxima reunião, definir. Ó, Gabriel agora se interessou. Ele estava aqui calado, não conseguia tudo de novo. Gostaram. A gente pode discutir aí o formato, quem fica com o quê, quais são, né? A gente poderia, porque já serviria até para outras aulas, para outros momentos, né? Onde a gente tivesse um local que pegasse rapidamente alguns tópicos, né? Eu tenho passado também tópicos das aulas, a de hoje, eu acho que eu vou preparar e vou passar para eles também. A gente tem feito sempre numa dinâmica e o acompanhamento é assíncrono. Hoje a gente marcou, mas não quer dizer que sempre a gente vai ter. A gente tem que buscar ter só um encontro durante a semana, para ninguém sentir peso, apesar de serem 3 dias que estejam lá. Os demais eu mando o vídeo, eu mando a aula, né? A gente faz as enquetes, faz o acompanhamento, a leitura dos textos e vai acompanhando no SIGA e no próprio grupinho lá do WhatsApp. Tá bom? Tá ok. Tudo certo. Bom, pessoal, então, mais alguma questão? Está todo mundo assim, em silêncio, né? Você está vendo como é diferente essa turma, né? É a turma ideal. Agora, isso é uma forma de matar a aula também, né? Você viu aquela história. Antigamente a gente tinha um muro para pular, né? Hoje basta uma aparecer. Agora também o pessoal, sabe que a Cocó fica tudo em casa, né? Ninguém está aqui botando uma roupa. O professor tem que botar uma blusa, né? Quando eu sair daqui, o calor está grande, tiro tudo, né? Mas tá todo mundo nessa, né? Eu espero que esteja escutando, né? Para não fazer feito aquele rapaz que botou uma foto dele na frente, né? E aí a foto caiu, ele estava bebendo uma cerveja, escutando música na rede, né? Foi apanhado. No meio dessa pandemia, a gente tem descoberto muitas coisas, né? Eu confesso que eu estava de pijama. Aí eu fiz, eita, é melhor eu trocar pelo menos a parte de cima, porque eu acho que o professor vai querer que eu apareça no vídeo. Aí eu vesti a blusa. Não, é importante.
Eu acho que pijama deveria ser socialmente aceito. É isso. Eu acho. Não. Deve ter os bananas de pijamas, né? Tem até as bananas de pijama. É isso. Gente, então, muito bom agora esse momento, né? Eu me despeço aqui. A gente continua lá no grupo e espero, né, que a gente tenha esclarecido a maior parte das questões. Se tiverem mais alguma coisa que queiram perguntar, a gente está apto, né? O vídeo vai ficar aqui gravado, Jane, porque alguns não puderam ser ver. A turma tem 29, né? Só 18 estão aqui agora. Uhum. E já tinham dito, alguns tinham aula hoje de inglês, né? Aula. Eu assisti os outros vídeos. A gente eu assisti lá no YouTube. Assisti no YouTube. E aí depois eu vi que no Cigarro tinha mais dois que não estão no YouTube, que era um falando sobre Lombroso. Exato. E o outro falando sobre... A Escola Ecológica de Chicago. Isso, foi. Assisti todos já. Só que são análises não críticas, né? A análise territorial. Mas assim, explicando de uma maneira bem tradicional, sem muito... Mas foi bom. Bom, gente, então, fiquem bem, né? Vamos enfrentar essa pandemia. Vamos voltar ao normal, não, né? Mas voltar melhores, né? Depois desse período e voltar firmes aí com reflexões, né, cada vez mais críticas e produtivas para que a gente possa construir um ambiente comunicacional melhor, né, e que o direito possa oportunizar esse reconhecimento, né, desses sujeitos sociais os mais diversos possíveis. Então, um abração para todos, né? Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana. Tá bom. Suspender aqui.